Bom dia, turma. Nós vamos dar início agora a uma aula de ciências do sexto ano. E na aula de hoje nós vamos falar um pouco sobre a atmosfera. Quem tem livro pode encontrar esse conteúdo no capítulo 3, a partir da página 44. Nas aulas anteriores, nós já aprendemos sobre a litosfera, a hidrosfera, e na aula de hoje nós vamos falar e aprender um pouco mais sobre a atmosfera. A atmosfera é a camada gasosa, é a camada de gases que envolve o planeta Terra. Essa camada tem cerca de 800 quilômetros de espessura, e os gases que formam a atmosfera são mantidos próximos ao planeta Terra graças à força gravitacional que a Terra exerce sobre esses gases, mantendo eles próximos ao planeta, impedindo que esses gases se dispersem pelo universo. A atmosfera exerce várias funções que são importantes para a vida no nosso planeta. Por exemplo, é da atmosfera que nós retiramos os gases necessários para realizar certos processos. As plantas, por exemplo, retiram o gás carbônico da atmosfera para realizarem a fotossíntese. Nós, que somos aeróbicos, utilizamos o oxigênio que é retirado da atmosfera para realizar o nosso processo de respiração. Além disso, a atmosfera também tem a função de filtrar o excesso da radiação ultravioleta que é emitida pelo Sol. Então, ela faz esse processo de filtração para que nem toda a radiação que vem do Sol alcance a superfície do nosso planeta. O excesso de radiação solar pode causar vários danos aos seres vivos. Ele pode causar, por exemplo, um envelhecimento precoce da pele, pode causar câncer de pele, pode causar prejuízo no processo de fotossíntese das plantas, pode levar à extinção de espécies por conta da radiação interferir nas formas mais juvenis de algumas espécies. Então, tudo isso poderia acontecer se a atmosfera não filtrasse esse excesso de radiação solar. Além disso, a atmosfera ela nos protege contra o impacto de corpos celestes. Então, existem milhões de corpos celestes viajando pelo espaço e alguns desses corpos celestes se dirigem até o nosso planeta. Quando esses corpos celestes entram em contato com os gases que formam a atmosfera, esses corpos celestes eles se incendeiam e são fragmentados. Na grande maioria dos casos, eles se desfragmentam completamente na atmosfera e nem chegam a alcançar a superfície do nosso planeta. Além disso, a atmosfera também tem a função de regular a temperatura do planeta. Existem alguns componentes na atmosfera que ajudam nessa manutenção da temperatura, fazendo com que aqui, no nosso planeta, exista uma temperatura média de 15 graus Celsius, que é uma temperatura apropriada para que ocorra a existência de vida. Se não fosse por isso, nós teríamos temperaturas muito altas durante o período luminoso, período em que a radiação solar incide sobre determinada parte do planeta, e teríamos temperaturas muito baixas durante o período da noite, período em que a determinada região não é alcançada pela radiação solar. Além disso, a atmosfera ela serve como um meio para a propagação das ondas sonoras. Nós só conseguimos escutar os sons porque eles se propagam, eles são dispersos por esses gases que compõem a atmosfera. Então, a atmosfera também serve para a propagação das ondas sonoras que nos permitem escutar os sons. A nossa atmosfera atual é bem diferente da primeira atmosfera que surgiu. Essa primeira atmosfera, chamada de atmosfera primitiva, ela era composta principalmente por nitrogênio, gás carbônico e vapor d'água. E esses componentes, eles passaram a compor a atmosfera por conta da intensa atividade vulcânica que existia no nosso planeta primitivo. Então, no período de formação do nosso planeta ainda, no período inicial
da sua vida, o planeta, da sua existência no caso, o planeta, ele apresentava muitos vulcões, e essa intensa atividade vulcânica foi liberando os gases que acabaram compondo a atmosfera. Quando os seres vivos eles surgiram, esses seres passaram a realizar certos processos metabólicos que acabou alterando a composição dessa atmosfera primitiva. Por exemplo, os seres fotossintetizantes. Esses seres eles utilizam o gás carbônico, que é retirado da atmosfera para realizar o processo de fotossíntese, e nesse processo eles liberam oxigênio. Então, com o tempo, a carga de oxigênio foi aumentando nessa atmosfera e houve uma redução da carga de gás carbônico. Esse ambiente propiciou com que novas formas de vida fossem surgindo. Então, a atmosfera que nós temos atualmente é diferente, tem uma composição diferente da primeira atmosfera, a primeira atmosfera chamada de atmosfera primitiva, que foi formada juntamente com o processo ainda de formação do nosso planeta. A nossa atmosfera atual, essa com a qual nós convivemos, tem a seguinte composição. Ela continua apresentando nitrogênio, cerca de 78% dos gases presentes na atmosfera são nitrogênio, então, moléculas de nitrogênio. Além do nitrogênio, nós temos uma grande concentração de oxigênio, que é o gás que nós utilizamos para a nossa respiração. 21% da composição da atmosfera é de oxigênio, e nós temos 1% de gases traços, que são gases que também compõem a atmosfera, mas que eles estão presentes em uma concentração bem pequena, então uma concentração bem baixa nessa composição da atmosfera. Como exemplo de gases traços, nós podemos citar vapor d'água, gás carbônico, ozônio, alguns os gases nobres, aliás. Então, todos esses vão compor uma pequena parte da atmosfera, mas os seus componentes principais são o nitrogênio e o oxigênio. Essa camada de gases que existe envolvendo o nosso planeta, ela exerce certa pressão sobre a superfície da Terra. A pressão que é exercida pelo peso do ar sobre determinado corpo é o que nós chamamos de pressão atmosférica. E essa pressão é influenciada por alguns fatores, como por exemplo a altitude. Então, existe uma relação inversa entre pressão atmosférica e altitude. Vamos ver aqui nesse exemplo. Quanto maior é a altitude, menor a pressão atmosférica. E quanto maior a pressão atmosférica, menor vai ser a altitude. Então, essa relação é inversa. Nesse exemplo aqui, nós podemos entender por que isso acontece. Então, aqui nós temos a cidade de Santos, que é uma cidade que fica ao nível do mar, então, a 0 metros de altitude, bem a nível do mar. Observem como aqui na cidade de Santos a coluna de ar sobre esse indivíduo é maior, então eu tenho mais gases sobre esse indivíduo, mais gases pressionando esse indivíduo do que aqui em São Paulo, onde a altitude é de 860 metros acima do nível do mar. Aqui em São Paulo, a coluna de ar que está pressionando esse indivíduo é menor. Então, nós dizemos que aqui, onde a coluna de ar é maior, fazendo pressão sobre esse indivíduo, nós temos uma maior pressão atmosférica, e aqui, em maior altitude, onde a coluna de ar sobre esse indivíduo é menor, nós temos uma menor pressão atmosférica. Conforme a altitude vai aumentando, o ar vai se tornando cada vez mais rarefeito. O que é isso? O ar ele vai se tornando menos denso. As moléculas que vão compor a atmosfera já estão mais separadas. E isso faz com que a concentração desses gases seja menor, a concentração de oxigênio é menor, e isso causa uma dificuldade do indivíduo respirar. Observem essa imagem aqui. Nós temos um indivíduo que está escalando aqui uma montanha. Observem como aqui, em uma altitude menor,
a concentração de gases é maior. Os gases, as moléculas de gás são representadas por essas bolinhas azuis. Então, observem como aqui existe uma maior concentração, existem mais dessas moléculas. Quando ele vai subindo, conforme a altitude vai aumentando, ele vai subindo aqui na montanha, observem como aqui em cima essas moléculas estão mais espalhadas, mais separadas umas das outras. Aqui a concentração desse gás é menor e esse indivíduo pode ter certa dificuldade em respirar. Quando os alpinistas eles vão subir montes com altitudes muito elevadas, pode acontecer de eles levarem cilindros com oxigênio, exatamente porque quando a altitude vai aumentando, a concentração desse gás vai diminuindo e o processo de respirar se torna mais difícil. O ponto mais alto do nosso planeta é o Monte Everest. Ele tem mais de 8 quilômetros de altitude. Quando os alpinistas vão subir esse monte, normalmente eles levam esses cilindros de oxigênio, para caso eles tenham alguma dificuldade, eles utilizarem e assim poderem respirar com mais facilidade, porque lá em cima a concentração de gases é menor, o ar é mais rarefeito, consequentemente o processo respiratório é mais difícil. A atmosfera, ela apresenta temperatura e composição que vão variando dependendo da altitude que nós estamos considerando. Com base nisso, a atmosfera pode ser classificada em 5 camadas. A primeira camada é a troposfera, a segunda camada é a estratosfera, a terceira camada a mesosfera, a quarta camada a termosfera e a última camada é a exosfera. Então, aqui nós temos essa ordem da mais próxima à superfície do planeta à mais distante. A troposfera. A troposfera é a primeira camada da atmosfera, é a camada que está mais próxima à superfície do nosso planeta e é dessa camada que nós tiramos os gases que são necessários para a nossa sobrevivência. É daí que nós tiramos, por exemplo, o oxigênio que nós precisamos para respirar. É daí que as plantas tiram o gás carbônico para realizar o processo de fotossíntese. E essa camada é importante, além de nos fornecer os gases necessários para a nossa sobrevivência, ela é importante porque ela participa dos fenômenos meteorológicos. Então, os fenômenos meteorológicos vão acontecer aqui na troposfera. Formação de chuva, nuvens, raios, neve, todos esses eventos vão acontecer na troposfera. Na troposfera, quanto maior a altitude que se vai, menor a temperatura. Então, a temperatura ela vai diminuindo com a altitude. Quanto mais alto, menor a temperatura. A troposfera tem uma espessura de cerca de 17 quilômetros. Isso pode variar em alguns pontos, mas, em média, ela tem 17 quilômetros de espessura. Então, aqui nós temos as camadas da atmosfera, e aqui nós podemos ver essa primeira camada, que está mais próxima à superfície do nosso planeta, e é a troposfera. Na sequência, nós temos a estratosfera, que é a segunda camada. Nessa camada, geralmente não há nuvens, então não há formação de nuvens. Por isso, é uma camada preferencial para realizar voos. Então, os aviões eles preferem trafegar por essa região, porque há menos interferência, a visibilidade é menor, então é mais fácil de trafegar. A temperatura na estratosfera ela aumenta com a altitude, então acontece o inverso do que acontece na troposfera. Quanto mais alto eu vou na troposfera, maior a temperatura. Nessa camada, existe uma zona que é rica em um gás chamado de ozônio. O ozônio é um gás formado pela união de 3 moléculas de oxigênio, e o símbolo do ozônio é O3. Essa região que é rica em gás ozônio, nós chamamos de camada de ozônio. Então, a camada de ozônio fica na estratosfera. E essa camada é muito importante porque esse gás aqui
é o responsável por filtrar a radiação ultravioleta. Então, é ele que vai fazer esse processo de filtrar o excesso da radiação ultravioleta, nos protegendo. Apesar da camada de ozônio ser extremamente importante para a nossa vida, o ser humano ele acabou desenvolvendo algumas substâncias que acabam provocando perda de ozônio. Então, substâncias que reagem com o ozônio chegam lá à estratosfera ou reagem com esse gás ozônio e acabam decompondo esse gás, transformando ele em outros componentes. Com isso, a camada de ozônio ela vai ficando mais rarefeita, vai se tendo menos ozônio nessa região. São o que nós chamamos de buracos na camada de ozônio, locais onde essa camada é mais fininha e é mais fácil a passagem de radiação ultravioleta. A estratosfera ela tem cerca de 33 quilômetros de espessura. Então, aqui nós temos a primeira camada, a troposfera, e a segunda camada, a estratosfera. Em seguida, nós temos a mesosfera. A mesosfera é a camada intermediária, a terceira camada, e essa camada é importante porque é nela que vão chegar os balões sondas, que são balões importantes para o processo de previsão do tempo, então são importantes para a meteorologia. Nessa camada também acontece a degradação dos meteoros. Então, aqueles corpos celestes que vêm em direção ao nosso planeta, ao chegarem nessa zona, eles acabam se incendiando, provocando um efeito luminoso no céu, um risco incandescente, que nós chamamos de estrela cadente. Então, estrela cadente nada mais é do que um corpo celeste que, ao entrar na nossa atmosfera, acabou se incendiando. Na mesosfera, a temperatura ela diminui com a altitude. Então, quanto mais alto você vai, menor a temperatura. Essa camada tem cerca de 30 quilômetros de espessura. Esse daqui é um C, era para ser um C. Então, cerca de 30 quilômetros de espessura. Então, aqui a camada intermediária, a mesosfera. A próxima camada é a termosfera. Essa camada é importante para as telecomunicações, porque as ondas de rádio que nos permitem a comunicação, elas chegam a essa camada e são refletidas de volta para a Terra. Essa camada é uma camada rica em moléculas carregadas eletricamente, moléculas com carga, que nós chamamos de íons. E por essa camada apresentar muitos íons, ela também pode ser chamada de ionosfera. Essa camada também está relacionada com os fenômenos das auroras polares, que acontecem nas regiões de polo, tanto no Polo Norte quanto no Polo Sul, que são eventos onde o céu ele adquire uma coloração, por conta de alguns eventos que acontecem na termosfera. Então, ele adquire um fenômeno luminoso, onde o céu adquire uma coloração diferenciada. Na termosfera, a temperatura pode chegar a 1000 graus Celsius, e essa camada pode ter mais de 400 quilômetros de espessura. Aqui nós temos a termosfera. E, por último, nós temos a exosfera. Essa camada, na verdade, é uma zona de transição. Então, ela é o final da atmosfera terrestre e o início do espaço sideral. Nela, o ar é bastante rarefeito, então a gravidade da Terra já não consegue segurar muito bem as moléculas de gás que existem aí, algumas se dispersam para o espaço, e ela é composta basicamente de 50% de hidrogênio e 50% de hélio. E aqui as temperaturas também podem alcançar valores muito elevados, chegando a 1000 graus Celsius. Então aqui nós temos a última camada. Por hoje é só, turma, e até a nossa próxima aula.